Abra sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, verso 1 e 2. Diz assim o texto, segunda Crônicas, capítulo 20, verso 1 e 2. E sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti grande multidão do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazão Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu. Versículo 15, vamos para o 15. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, não vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Verso 17, nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Eu queria repetir aqui essa frase, os irmãos podem repetir, eu vou ler e os irmãos repetem. Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Podeis tomar assento na presença de Deus. Queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra de Deus com o seguinte tema: aprendendo com Josafá a enfrentar e vencer os desafios, ok? Aprendendo com o rei Josafá a enfrentar e vencer os desafios, ok? Eu encontro na Bíblia pelo menos 7 atitudes importantes de Josafá, e depois também quero finalizar com a recompensa de Deus na vida de Josafá sobre essas atitudes. Deixa eu fazer uma introdução aqui para os irmãos, bem rapidinho, uma pequena introdução. Segure a sua... Bom, aliás, está no Data Show aqui, os irmãos podem acompanhar, ou na sua Bíblia, não feche o texto que nós lemos, né? Queridos irmãos, só uma introdução aqui para nós se situar na história e no problema que eu quero pregar essa noite. Josafá significa o Senhor tem julgado, é o 4º rei de Judá, do Reino Sul, 6º rei da linhagem real de Davi, filho de Asa. Começou a reinar com 35 anos, reinou por 25 anos. E ele, o Reino Sul, na época que Josafá reinou, foi contemporâneo de vários reis do Reino Norte, né? Acabe, Acasias, Jeorão. E Josafá, ele tinha muitos filhos: Jeorão, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Safatias, né? E alguns itens interessantes na história de Josafá, nessa introdução: ele foi um rei zeloso na defesa da fé dos hebreus, ele combateu a idolatria, e uma das coisas mais lindas que Josafá muito amou, e trouxe um grande avivamento espiritual para Judá, e um despertamento, foi que ele colocou mestres e sacerdotes a ensinar a lei do Senhor em todas as aldeias e cidades. Mas para nós se situar um pouquinho aqui na história, quando houve a cisão, a ruptura, a divisão de Israel, Reino Norte e Reino Sul, é muito importante para mim chegar aqui nessa história, os irmãos recordar. O Reino Norte chamava Israel, e após a divisão durou 200 anos com capital Samaria. O Reino Sul, Judá, Jerusalém, durou 300 anos. O Reino Norte teve 19 reis infiéis, foi para o cativeiro, nunca mais retornou. E o Reino Sul teve 19 reis, e eu destaco 4, Josias, Ezequias, Asa e Josafá, que eram os reis mais fiéis. Queridos irmãos, se situando aqui, eu quero pregar essa noite então sobre as atitudes que o rei Josafá tomou para enfrentar e vencer os desafios. Isso é um registro do Espírito Santo para a nossa edificação espiritual. Diga 3 palavras comigo: Moabitas, Amonitas e Meunitas. Nós não vamos começar lá do início da história, mas só para os irmãos terem uma ideia. Na época do rei Josafá, aqui em Judá, capital Jerusalém, eles estavam cercados pelos Moabitas, Amonitas e Meunitas,
Quem eram Moabitas e Amonitas? Os Amonitas são descendentes de Ló e sua filha mais jovem daquele incesto. Os Moabitas são descendentes de Ló e sua filha mais velha daquele incesto. E os Meunitas eram um povo ávido que residiam em Seir. Agora, esses povos, eles vinham atacando a Israel por muito tempo. Quando Israel saiu do Egito para Canaã, eu disse do Egito para Canaã, esses povos, eles negaram alimento para Israel, eles negaram pão e água. Eles não foram hospitaleiros com o povo de Deus quando eles saíram do Egito para Canaã. Eles não queriam de maneira nenhuma que Israel residisse na terra prometida, jurada por Deus com vários juramentos. Eles não deixaram o povo de Israel, quando saiu do Egito para Canaã, passar em seus territórios. E eles vinham atacando o povo de Deus por várias vezes. Saquearam, e eles tentaram amaldiçoar Israel, e também por algumas vezes eles tentaram e fizeram o povo de Deus pecar. Então, esse problema vinha de muito tempo. Essa é a gravidade do problema. E agora, os Amonitas e os Meunitas e os Moabitas, eles se uniram para atacar. Biblicamente, dentro da história, o reino sul, Jerusalém, ia ser varrido, ia ser esmagado, embora que Josafá tinha um exército de 1.160.000 soldados, mas não tinha como atacar, como se defender, iam ser aniquilados, destruídos. E essa guerra começou, essa consequência desse problema de Josafá e Judá, começou porque Josafá, ele fez uma aliança com Acabe, e com o seu filho Jeorão, né? O filho de Josafá era Jorão, o filho de Acabe era Jeorão, né? E por ele fazer essas alianças que não agradaram a Deus, e trouxe consequências desastrosas para o reino sul, agora suscitou essa guerra. Mas essas alianças que Josafá fez, não corrompeu a sua vida espiritual, ela foi positiva. Então agora, o reino sul estava cercado, eles iam ser aniquilados, destruídos. Eles não queriam que Israel residisse na terra. Eles negaram pão, alimento, passagem, socorro. Fizeram o povo de Deus pecar. Tinham saqueado, mas tinha um outro problema para ser resolvido. Esse era um problema, eu estou trazendo aqui para os irmãos o pano de fundo da gravidade do problema, né? Então, iam ser aniquilados, destruídos e varridos. Agora tinha um outro problema. Lá em Deuteronômio capítulo 2, verso 9 e 19, a Bíblia diz que Deus proibiu que Israel lutasse contra Amon e Moabe, porque eles eram descendentes de Ló. E Deus disse, eu não vou ler o texto aqui, não vai dar tempo, mas em Deuteronômio 2 e 19, Deus disse, olha, quando vocês forem para a terra prometida, não moleste, não contende e não ataca contra Amon e Moabe. Deus proibiu que Israel lutasse contra eles. Então Judá estava de mão atada. Não tinha como se defender, não tinha como atacar, iam ser aniquilados e não podia lutar contra eles, porque tinha uma ligação parentesca. Deus proibiu, não moleste, não contende, não ataque Amon e Moabe. Agora tinha outro problema para ser resolvido. Lá em Deuteronômio 2, 23 e 3, nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Os moabitas e amonitas foram proibidos de entrar na congregação do Senhor, isto é, serem membros da comunidade de Israel. Então, nesse pano de fundo eu mostro a gravidade do problema para os irmãos. E aí eu faço uma pergunta na introdução, antes de falar das 7 atitudes para você enfrentar e vencer as adversidades. Por que às vezes surgem problemas em nossa vida? Por que surge? Eu considero alguns pontos importantes, à luz da Bíblia. Número 1, como consequência do pecado. Número 2, Satanás pode estar atrás do seu problema. 3, tem lutas que contraímos por não vigiar, foi o caso de Josafá. Às vezes somos envolvidos pelos problemas dos outros, às vezes sofremos por desobediência, às vezes tem pessoas que querem nos prejudicar, às vezes Deus permite situações da nossa vida para moldar a nossa vida, o nosso caráter. Às vezes passamos por luta para vir ao arrependimento mais perto de Deus. Às vezes estamos colhendo aquilo que semeamos. Às vezes Deus quer aperfeiçoar a sua fé. Às vezes lutamos para provar o nosso amor a Deus. E às vezes lutamos porque Deus quer ser glorificado na tua luta. Você pode glorificar o nome do Senhor?
Aleluia. Mas a Bíblia, ela tem uma promessa, eu gosto muito da promessa a Israel e a igreja. Para Israel, quando Deus falou sobre as lutas, né? Deus diz, Isaías 43, diz, quando passares pelas águas, estarei contigo, quando passares pelos rios, não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Isso Deus diz para Israel e para a igreja, né? Lá em Mateus 28 e 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode glorificar o nome do Senhor? Vamos então estudar rapidinho. Esse rei, ele reúne o povo, os representantes ali, e ele faz uma oração. Coloque na tela para mim, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3. Atitudes que o rei Josafá tomou para enfrentar, vencer adversidades. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, quem entendeu o pano de fundo da história, levante a mão, né? Pensa bem, não tinha como se defender, iam ser aniquilados, Deus proibiu de lutar com eles, e o que Deus estava mostrando ali, uma coisa muito interessante, o que Deus estava mostrando com isso, né? Que tem problemas, lutas e situações que pertencem só para Deus resolver, né? Então esse era um problema, era uma batalha que pertencia só para Deus resolver. Então tem coisas na sua vida que é para Deus resolver. Agora você veio para o culto e eu quero lhe afirmar o que Jesus disse em Lucas 18, 27. As coisas que são impossíveis aos homens, as coisas que é impossível para você, para Deus tudo é possível. Deus é maior que a tua luta, Deus é maior que a tua adversidade, Deus é maior que o teu problema. Você pode glorificar o nome do Senhor? 2 Crônicas 23, bem rapidinho, vamos lá. Isso é uma bênção de Deus, e foram atitudes rápidas que o rei tomou, né? Nessa oração, nessa oratória que ele faz na frente do templo, que o Espírito Santo registrou, foram as atitudes que ele tomou para Deus mudar tudo naquele momento. Bom, vamos lá então, vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3 e 4. Eu vou ler daqui, os irmãos que têm Bíblia acompanhem na Bíblia, quem não tem, olha no Data Show. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e vieram de todas as cidades de Judá, vieram para buscarem ao Senhor. Então, como ele era uma pessoa espiritual, qual foi a primeira coisa que ele fez? Né? Ele não agiu, não se preparou militarmente. Olhe para cá, o que é que ele fez? Ele buscou uma saída, uma solução na oração e no jejum. Ele apregou o jejum, todos eles foram para a oração, e todos eles que puderam foram para o jejum. O Salmo 50:15 diz assim: invoca-me no dia da angústia, Ele vai te livrar, e tu vai glorificar o Senhor, aleluia. A Bíblia diz em Filipenses 4:6, que Deus quer que você verbalize para Ele todas as suas lutas, seus problemas, suas adversidades. Tem gente que conta os problemas, luta para muitas pessoas, e até para aquelas que não temem a Deus. Mas a primeira pessoa que precisa saber da tua luta, das tuas necessidades, dos teus problemas, é Deus. Deus quer que você conte primeiro para Ele, que você busque nele a solução. Paulo diz em Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, lutas, problemas, sejam tudo conhecida diante de Deus pela oração, e ações de graça e súplica. E aí vem a resposta: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Por que Deus quer que você verbalize para Ele? Porque tem coisa que só Deus entende, só Deus compreende, mas não tem o que Ele não entende, não tem o que Ele não compreende, e não tem o que Ele não pode resolver. Aleluia! Existem muitos tipos de oração na Bíblia: a oração de Neemias de pensamento, a oração de Ana movendo os seus lábios, a intercessão de Abraão. Mas eu fico apaixonado com a oração de Daniel. Para mim, uma das orações exemplo de oração que move o céu. A Bíblia diz, Daniel 6:10, que Daniel era acostumado a orar
3 vezes ao dia, como era seu costume, glorificar a Deus. E a Bíblia diz em Daniel 10:12 que o anjo veio, Daniel 9:23, o anjo veio trazendo a resposta de Daniel e disse: Daniel, muito amado de Deus. E aí o que me chama a atenção para nós aprender com oração essa noite, Daniel 10:12, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante o Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O anjo, além de chamar Daniel de muito amado de Deus, disse: olha, Daniel, desde o dia que começaste a aplicar o teu coração, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O que é aplicar? Daniel aqui, aplicar é eu envolver o meu sentimento, a minha vontade, as minhas emoções, com total reverência na presença de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Eles buscaram uma saída na oração, no jejum. Vamos para o versículo 6. A segunda atitude para enfrentar as adversidades. E disse, versículo 6, e disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus do céu, pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente? Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Verso 7, porventura Deus, ó Deus, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, diante de teu povo Israel, e não adeste a semente a Abraão teu amigo para sempre? O que ele fez agora? Ele tinha feito algumas alianças que não agradou ao Senhor, com Acabe, seu filho Jeorão, e trouxe consequências, e não agradou o Senhor. E agora, Josafá, quando ele fala isso diante do povo, ele está colocando a sua confiança em Deus. Ele tinha feito algumas alianças, trouxe algumas consequências, Deus não aprovou, Deus não se agradou, e agora ele se volta para Deus, ele confia em Deus, ele depende totalmente de Deus. Ele tinha força militar, ele tinha posição, era rei, ele podia fazer algumas alianças, mas agora não. Ele se volta e diz: pois tu és dominador sobre todos os reis, na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. E no versículo 7, ele lembra da promessa que Deus fez, porque daqui, aonde aconteceu esse fato, voltando para a promessa de Abraão sobre a terra, deu 500 anos aproximadamente, e ele lembra o povo e diz o seguinte: olha, porventura, ó Deus, não lançaste tu fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel, e não adeste a semente a Abraão teu amigo para sempre? Então, agora ele lembra o povo ali: olha, o Deus que tirou o nosso Israel do Egito é o Deus que está conosco, o Deus que conduziu Israel 40 anos no deserto, a nuvem de sombra não faltou, a coluna de fogo para iluminar o povo não faltou, a roupa não envelheceu, o sapato não gastou, o maná não faltou, a água não faltou. O Deus de Moisés, o Deus de Davi, o Deus de José, o Deus de Abraão, é o Deus que vai pelejar por nós. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então agora ele confia na soberania de Deus. Quando você olha uma luta, um problema, pela ótica humana, sem a visão de Deus, parece que se torna um gigante, uma barreira intransponível, você não vê a luz no final do túnel. Mas quando você vê o problema pela ótica de Deus, ei, Deus já venceu por ti, Ele nunca perdeu batalha, Deus é maior que o teu problema, Deus vai junto com você para vencer o seu problema, aleluia. 3 coisas que você não pode confiar: no ouro, no homem e em si mesmo. Josafá, ele tinha passado algumas decepções, quando Acabe e Jeorão persuadiu para uma aliança, e Deus ainda usou de misericórdia com Josafá. Isso não corrompeu a sua vida espiritual, porque a sua vida espiritual é positiva. Agora, ele toma a decisão de confiar em Deus. Ele teve essa experiência de algumas decepções com os reis do Reino Norte. E aí, Deus me fez entender por que às vezes surgem decepções em nossa vida, com aquele que nós confiamos, com o amigo, com o parente, etc. Por que às vezes surgem decepções, o que ocorreu com Josafá? Deus, isso é a escola de Deus, isso é o trabalhar de Deus na minha e na sua vida. Deus quer que você não endeuse as pessoas, que você não idolatre,
né? Que você não te apegues excessivamente e entender que o ser humano é falho. E para finalizar isso, essa escola de Deus, nada pode ser maior do que Jesus, a sua palavra na sua vida. Nada pode ser mais grande, mais importante, maior do que Jesus e a sua palavra na sua vida. Eu estava lendo hoje à tarde quais os resultados na Bíblia de quem confia em Deus. Quando a palavra confiança, nós vamos de Gênesis Apocalipse, nós vamos encontrar várias referências. Mas eu encontrei algumas coisas no livro de Salmos, chamou a atenção. O resultado daqueles que confiam em Deus. O Salmo 27, versículo 3, assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. O Salmo 32, 10 diz: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. O Salmo 125, 1 diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O Salmo 37, 3, assim: confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. O Salmo 37, 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O Salmo 112, 7 diz assim: não temerás maus rumores, o seu coração estará firme confiando no Senhor. E diz o Salmo 9, 10: e em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desampara aqueles que te buscam. E eu encontrei o Salmo 57, 39, que diz assim: mas a salvação do justo vem do Senhor, ele é a tua fortaleza no tempo da angústia. Versículo 40, e o Senhor os ajudará, os livrará dos ímpios, os salvará, porque nele tem confiado. Você pode glorificar o nome do Senhor? Coisa linda a gente confiar, né? Vamos para o versículo 5. Aqui tem uma coisa muito interessante. O versículo 5, coloque na tela para mim. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, Jerusalém. Diga comigo: na casa do Senhor. Mais alto: na casa do Senhor, diante do pátio novo. Vamos para o versículo 9. Atitudes do rei Josafá para vencer as adversidades. Versículo 9 do mesmo capítulo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos, diga comigo, diante desta casa. Mais alto: diante desta casa. E diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e claremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás. Irmãos, é muito interessante. Deus me deu, eu entendo na Bíblia que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e em espírito. Eu entendo que Deus é onipresente. Eu entendo que nós somos o templo do Espírito Santo, ok? Mas deixa eu falar um pouquinho desse privilégio que você veio no templo nessa noite. Aqui eles foram para o templo, né? Aqui Josafá, ele entendia que o templo era um lugar especial, e eles entendiam que Deus tinha promessas. O olhar de Deus, o ouvido do Senhor, o coração do Senhor estava voltado para o templo. E eu quero trazer uma palavra aqui sobre a bênção de vir no templo, vir na casa do Senhor. É claro que hoje há um desestímulo muito grande na mídia sobre ir na casa do Senhor. Eu sei que Deus é onipresente, Deus pode estar em todos os lugares simultaneamente, nós somos o templo do Espírito Santo, mas esse templo que você veio é um lugar especial, é um lugar consagrado, é um lugar de adoração coletiva, onde nós viemos aqui prestar a nossa adoração, a nossa homenagem coletiva, ouvir a palavra de Deus e receber a oração. E pode ter certeza, cada vez que você vem aqui, há uma bênção de Deus, há uma palavra, há uma bênção para a sua vida. Você pode glorificar o nome do Senhor? Eles foram para o templo, né? Eu sei que Deus não está limitado aqui, mas é um lugar especial. Quantas pessoas receberam bênção aqui e não receberam fora daqui em lugar nenhum da história da sua vida? Quantas bênçãos Jesus fez no templo, deu no templo? Então, esse é um lugar especial. E aqui Josafá, ele foi na casa do Senhor, confiando nas promessas. E aí eu quero trazer uma coisa do Antigo e Novo Testamento, para abrir um leque aqui para os irmãos. Davi disse no Salmo 27, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor, e a busquei, que eu possa morar na casa do Senhor
todos os dias da minha vida. Aí Davi disse, por que queria no templo? Para contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo. Aleluia! O Salmo 96:8 diz assim, dai ao Senhor a glória, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. O Salmo 84 disse, porque mais vale um dia no templo do que em outra parte 1000. Preferia estar à casa do meu Deus, habitar nas tendas de piedade. O Salmo 92:3 diz assim, os que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos seus átrios. Aí vem a recompensa, na velhice serão viçosos, na velhice serão florescentes, na velhice darão frutos. Aleluia! Mas pastor, isso aqui é coisa do Antigo Testamento. Vamos para o Novo? Jesus disse em Mateus 21:13, a minha casa é casa de oração. Mateus 19:47, Lucas 19:47, Jesus ensinava no templo todos os dias. A Bíblia diz que a igreja primitiva em Atos 5:42 perseverava unânime todos os dias no templo. A Bíblia diz que todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar a palavra do Senhor. Josafá foi para o templo. Versículo 12, quarta atitude de Josafá. Versículo 12. Essa aqui é muito interessante. Essa quarta atitude. Primeiro, orar e jejuar. Segundo, confiaram no Senhor de todo o coração. Terceiro, foram para o templo. Quarto, eles se humilharam, reconhecendo que precisavam de Deus e dependia de Deus. Olha o que diz o versículo 12, parte A. 2 Crônicas 20:12, parte A. Só a parte A, porque a B ensina outra coisa. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E no versículo 18 diz que Josafá colocou o rosto em pé, na terra, no pó, na terra, no chão. Existem muitos homens da Bíblia que colocaram o rosto no chão, Ezequias e outros mais também, né? Então aqui, Deus, o que ele fez aqui? Em nós não há força perante esta multidão. O que ele quer ensinar? Que atitude que ele tomou aqui, né? Ele aqui não tinha como se defender, os exércitos eram extremamente superiores, não adiantava a posição de rei, nem a sua força militar. Ele se humilhou diante de Deus, reconhecendo que precisava de Deus e queria depender de Deus. Aleluia! A humildade é uma vestidura importante na vida cristã, e às vezes nós temos a posição, o dinheiro, a razão e os direitos, não resolve, é hora de se humilhar, e todos os dias nós precisamos reconhecer a necessidade de Deus, né? Colocando a nossa dependência de Deus e que precisamos de Deus. Aleluia! Então agora Josafá, ele toma essa atitude, né? Porque em nós não há força, e olha que a força militar dele era grande, 1.160.000 soldados, ele podia fazer novas alianças, não, mas ele se humilha diante de Deus, reconhecendo a soberania, reconhecendo as suas limitações, mas ele queria depender de Deus e reconheceu que precisava de Deus. Aleluia! Jesus disse que aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. 1 Pedro 5,6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia! Eu gosto muito de um texto da Bíblia, eu gosto muito de pregar sobre os entulhos dos poços que Isaac cavou. É muito interessante, deixa eu voltar aqui, mas fazer uma ligação com a mensagem aqui. Quando Isaac foi descer para o Egito, Deus disse assim, Isaac fica em Gerar, não desça para o Egito. Isaac ficou, né? Expulsaram ele de Gerar, e aí ele foi cavar os poços que Abraão, seu pai, tinha cavado 100 anos atrás, com outro rei Abimeleque, era uma herança de Isaac. E aí, se os irmãos lembrar da história, os filisteus, tudo que Isaac cavava, eles tomavam. E é muito interessante que quando ele cavou os poços, seu pai Abraão, os filisteus tomaram, por causa da ira, por causa do ciúme, do ódio, e eles tomaram. E o que me chama a atenção ali, quando eles tomaram a primeira vez os poços, Isaac, ele não fez um cavalo de batalha, ele não trouxe assim uma guerra, o que ele fez? Ele se despojou dos seus direitos, era dele,
era uma herança de seu pai, ele tinha cavado, era dele, mas ele perdeu tudo e não reivindicou, ele se despojou do seu direito. A palavra despojar quer dizer deixar de possuir, desapossar-se, abandonar, colocar de lado, não se importar com. Às vezes você tem o direito, você tem a razão, vou trazer para os miúdos espiritual, você tem a razão, você tem o direito, mas para evitar consequências desastrosas, para evitar danos, às vezes eu preciso me humilhar, perder os meus direitos, mas com Deus você nunca vai perder, com Deus você nunca vai perder. Isaac se despojou do seu direito, mas lá na frente, Deus restituiu a Isaac. Você pode glorificar o nome do Senhor? Nós precisamos nos humilhar, reconhecer os nossos erros, as nossas limitações, né? Vamos para o versículo 12, parte B. Aqui Deus me deu uma revelação muito importante, né? Parte B. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. O que é que ele fez agora? Eles entregaram para Deus. Só isso, pastor? Não. Eles esperaram Deus agir, eles esperaram uma resposta de Deus, eles colocaram na mão de Deus. Senhor, nós não sabemos, eles não tomaram nenhuma atitude, ali no momento militar, ou de aliança, ou de se defender, não, nós estamos aqui, estamos orando, jejuando, estamos no templo, nos humilhamos, não há força contra essa multidão, mas nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então, em outras palavras, eles entregaram para Deus e esperaram Deus resolver, Deus agir. Irmãos, nós nunca vimos na sociedade atual tanta pressa, ansiosidade, precipitação. Quer ver uma experiência? Se você tiver numa fila travar aquela porta que acusa excesso de alarme, meu Deus, tem gente que só falta arrancar a porta, que nem Sansão, né? Arrancou os portais, subiu 60 quilômetros acima. Se alguém furar a fila, misericórdia. Se a porta do urbano não abrir ligeirinho quando para no terminal, misericórdia, né? Então, aqui, irmãos, eles entregaram para Deus e ficaram esperando uma resposta de Deus. Às vezes nós devemos agir, fazer a nossa parte, cumprir com as responsabilidades. Às vezes você tem que aproveitar a oportunidade, você tem que fazer a sua parte, mas às vezes nós não temos o que fazer, você tem que esperar, você não pode agir, não tem o que fazer, não é a hora, não é o momento, pode trazer consequências desastrosas e prejuízo. Então qual é a receita, pastor? Diante dessa luta que eu não posso resolver, entregue para Deus, confia nele, vai orando, venha na casa do Senhor, fica na humildade diante de Deus, e na hora certa, Deus, no tempo dele, Ele vai dirigir todas as coisas. Você pode glorificar o nome do Senhor? Tem muita gente que gosta de correr atrás do irmão do manto, né? Quando tem uma luta, vou ligar para o irmão do mistério, do manto, nada contra, né? Com respeito aos dons espirituais, né? Duas maneiras de você, dois sinais de Deus na Bíblia para você entender quando não é hora de agir. Eu disse quando não é hora de agir. 2 Coríntios 14, 33, porque Deus não é um Deus de confusão. Quando tem confusão, não é hora. Ok? Outro sinal da Bíblia que quando não é hora, quando você não tem paz no coração. A Bíblia diz, Colossenses 3,15, e a paz de Deus para a qual também fosse chamado em um corpo, domine em vosso coração e sede agradecido. A paz tem que estar dominando o nosso coração. Então, na confusão e não tem paz, não é hora. Tem coisa que você tem que agir, ok? Mas tem coisas que você tem que entregar para Deus e esperar Deus resolver, porque o agir dele é perfeito e ele sempre faz o que é melhor. Você pode glorificar o nome do Senhor? O Salmo 40, verso 1 diz assim: esperei com paciência o Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Salmo 147, 11 diz que Deus se agrada quem espera nele. O Senhor agrada-se dos que o temem, e o Senhor se agrada daqueles que esperam na sua misericórdia. E aí eu vou lá para Isaías 52, 12, porque não saireis correndo,
Não saireis apressadamente, nem saireis fugindo, porque o Senhor vosso Deus irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Você pode glorificar o nome do Senhor? Sexta atitude, versículo 19, verso 19, diz assim, eu gostaria muito que a igreja acompanhasse do verso 19 ao 22, se puder deixar no data show para mim o versículo 19, o 21 e o 22, esses três que eu aprendi uma grande lição aqui de Deus. Josafá estava diante de um problema dificílimo de ser resolvido. Deus não queria que lutasse, não tinha como se defender, era um problema que pertencia só para Deus, e essas atitudes trouxe um resultado tremendo da parte de Deus. Verso 19, vamos lá. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel, diga comigo, com voz muito alta. Verso 21, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo, diga comigo bem alto, louvassem a majestade santa, diga mais alto, saindo diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Agora o versículo 22, você vai ler só a parte A comigo, porque Deus vai falar com você, diga comigo, e ao tempo, toda a igreja, e ao tempo, que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs a emboscada. Irmãos, eu aprendi uma coisa linda aqui. Resumo, eles não murmuraram, mas louvaram e jubilaram. Olha as duas palavras, louvor e júbilo. Já vou explicar a diferença entre louvor e júbilo na Bíblia. Não murmuraram, mas louvaram e jubilaram ao Senhor. Irmãos, então aqui eles não murmuraram, só que tem um detalhe, né? Eles louvaram antes da luta, durante a luta e depois da luta, né? Tem gente que só louva quando vem a vitória, né? Mas eles louvaram antes da luta, durante a luta e depois da luta. Aleluia! Bom, irmãos, é interessante, né? Eles louvaram com voz alta, me chamou a atenção. Louvaram a majestade santa, com muito respeito aos hinos que aqui foram cantados, que são lindos, belos, e eu glorifiquei a Deus, sentimos a presença de Deus, mas aqui não era um louvor de só vitória, só chave, só bênção. Não, esse louvor aqui, ele era um hino que falava sobre a santidade de Deus. Ele tributava louvores à soberania, à santidade de Deus. Diga comigo, saindo diante dos armados. Se fosse eu, o rei Josafá, dos 1.160.000, eu ia botar a elite na frente. Sabe como é que foi a estratégia aqui? Olhe para cá. Numa guerra, sempre se coloca a elite militar na frente, né? E aqui, o coral foi na frente. Olha só, olha que ensino para você. O coral foi na frente, o povo foi atrás, e na última linha um exército. Olha aqui diz o versículo 22, né? Versículo 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores que louvassem a majestade, saindo diante dos armados. Então o coral dos levitas foi na frente. Olha só, mais ou menos 16 quilômetros, eles marcharam até a batalha, 16 quilômetros a 18 até na batalha, saíram cantando. Agora entenda, o coral na frente, o povo no meio e o exército lá atrás, e começaram a louvar. Agora muito interessante, um detalhe aqui, né? Eles não murmuraram, né? Como é que Deus vai dar vitória se eu só fico murmurando na hora da luta, né? O que é a palavra murmuração na Bíblia? É uma reclamação descabida contra Deus. Você está dizendo, Deus, tu não é suficiente para mim. E Deus não suporta a murmuração. A murmuração traz derrota, né? Entristece a Deus, né? Então, quem sabe você não tem tido vitória por causa das suas murmurações? Quem sabe você tem se esquecido que Ele é o Criador, que Ele pagou o preço aos pecados na cruz e tudo que Ele fez por você.
Então comece a adorar, a louvar, a agradecer a Deus. Aleluia! E a Bíblia diz, ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada. Eu fui aprender do Espírito Santo, como assim? E ao tempo que começaram com júbilo e louvor. Bom, o coral cantava, eu queria descobrir qual é o hino que eles cantaram ali, né? Mas a estrofe diz, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, né? Dai-lhe graça, louvor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então os levitas cantavam. Louvor é cantar, mas o que é júbilo na Bíblia? Não era todo mundo que cantava, o coral cantava, e o povo? E ao tempo começaram com júbilo e louvor. A palavra júbilo quer dizer alegria excessiva, grande sensação de felicidade, em que há grande satisfação ou contentamento. Trazendo para miúdos, funcionava assim: o coral estava indo em direção à batalha cantando, enquanto o coral cantava, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, o povo lá atrás, aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, louvado é o Senhor, santo é o teu nome, aleluia. Isso é voz de júbilo, alegria excessiva, grande sensamento. E ao tempo começaram com louvor e júbilo. Então o coral cantava e o povo glorificava. Você pode glorificar o nome do Senhor? Ei, olhe para cá. O que a Bíblia fala sobre a palavra gratidão? Eu vou trabalhar na palavra gratidão agora. Eu não vou dar um estudo sobre murmuração, à luz de Gênesis e Apocalipse, só a gratidão. Salmo 50, verso 23. Quem me oferece sua gratidão, olha o que Deus diz, quem oferece a Deus a sua gratidão, como sacrifício, honra a Deus. Salmo 50, 23. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Quem oferece gratidão, ele honra a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18, em todas as ocasiões, Deus disse em todas as ocasiões, dai graças a Deus, porque esta a vontade a respeito de vós em Cristo Jesus. O Salmo 106,1, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Romanos 14,17, porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Salmo 103,2 diz, bendiga o Senhor a minha alma, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E hoje à tarde eu anotei 3 coisas que você não pode esquecer de agradecer a Deus. Na Bíblia, 3 coisas que Deus quer que você não esqueça. A vida, Salmo 139,14, eu te louvarei, eu te agradecerei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. O salmista disse, eu te agradecerei, porque de um modo muito especial eu fui formado. 1 João 4,9, a salvação. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. E 3, agradecer a atenção de Deus, o seu cuidado e a sua providência. Salmo 66,20, bendito seja o Deus que não rejeitou a minha oração, nunca desviou de mim a sua misericórdia. Você pode glorificar o nome do Senhor, aleluia. 7, vamos para o último, depois eu vou para os resultados, né? Irmãos, qual foi a chave do sucesso de Josafá? Ele tomou, naquela hora ele tinha que tomar atitudes, e o Espírito Santo registra essas atitudes. Recapitulando, oraram, jejuaram, confiaram em Deus, se humilharam, foram para o templo, entregaram para Deus e esperaram Deus, uma resposta de Deus. Eles não murmuraram, mas louvaram, jubilaram, antes, durante e depois da luta. Quem quer tomar essas atitudes? Quem quer tomar essa atitude para vencer essa adversidade? Aleluia. Mas qual foi? Coloque na tela para mim 1 Reis 22:43. A chave do sucesso de Josafá. Resumindo aqui, eu entendi na Bíblia 2 coisas preciosas. Número 1, a sua íntima comunhão com Deus e a sua obediência aos mandamentos. 1 Reis 22:43,
e andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou dele. Diga comigo, fazendo, mais alto, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. E lá em 2 Crônica 17:3, diz assim: e o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de seu pai Davi, não buscou Balaim. Versículo 14, versículo 17:4, 2 Crônica 17:4, olha aqui, que lindo, 2 Crônica 17:4, antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, fazendo, diga comigo, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Irmãos, então a prioridade de Josafá, na sua trajetória, que viveu 60 anos, se eu não me engano, a sua trajetória era, a sua prioridade, agradar a Deus, obedecer a Deus, priorizar Deus. A Bíblia é o manual da tua felicidade, aleluia. E com respeito aos presentes, muitos querem vitória, ajuda divina, mas não querem cumprir, obedecer, fazer o que Ele manda, cumprir com a sua vontade. A chave do sucesso de Josafá, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, a sua íntima comunhão com Deus e a sua obediência, o seu esforço em obedecer, em agradar, em obedecer à vontade de Deus. E Deus trouxe um avivamento, e a Bíblia confirma isso, dizendo lá em 2 Crônicas 17:5, e o Senhor confirmou o seu reino na sua mão, e todo o Judá deu presente a Josafá, até riqueza e glória em abundância. O Senhor confirmou o seu reino. A chave do sucesso de Josafá, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Eu quero falar uma coisa muito interessante, muito importante aqui sobre a palavra de Deus. De que forma Deus, Ele mede, avalia, analisa, recebe o seu amor para com Ele. De que forma Deus mede, avalia o amor do homem para com Deus. 1 São João 14:24, Jesus diz assim, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Verso 23, Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então essa é a prova do nosso amor para com Deus, o nosso esforço em obedecer a Ele, a sua vontade, a sua palavra. O Salmo 128:1 diz assim, bem-aventurado, mais do que feliz é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, medita na sua palavra. E o que acontece com aquele que teme e se esforça em obedecer o que está escrito, a palavra? Verso 2, comerás do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem, aleluia. Irmãos, a Bíblia diz em 1 João 5:3 que os mandamentos de Deus não são penosos, que peso servir e obedecer a palavra. Os mandamentos de Deus não limitam a liberdade, não é difícil de cumprir e não é algo opressivo, não tira a sua liberdade, pelo contrário, a obediência traz paz, traz regozijo, aprovação de Deus, amadurecimento na fé e te lança no caminho da vitória, porque o jugo de Cristo é fácil, é suave e o seu fardo é leve, aleluia. Hebreus 5:9, ele sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem, né? E nós teríamos outros textos, né? O homem insensato, o homem prudente, mas eu vou encerrar. O que Deus fez naquele momento por Judá, Jerusalém, e o que Deus pode fazer por nós nessa noite, na nossa caminhada? Primeiro, segure a sua Bíblia aberta em Crônicas, ali mesmo no capítulo 20, onde nós estamos, ali no capítulo 20, segure a Bíblia aberta ali. A primeira coisa que Deus fez, ali no capítulo 20, é muito interessante, deixa eu me reportar aqui na palavra, capítulo 20, diz a Bíblia aqui, versículo 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, aqui é o Espírito Santo, está com letra maiúscula, então veio o Espírito do Senhor, tem o Espírito do homem e o Espírito Santo, né? Aqui então, Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu a sua oração, e Deus está aqui para ouvir a sua oração essa noite.
O Salmo 37:15 diz assim: os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atento ao seu clamor. Os justos clamam, Deus ouve, e Deus te livra de todas as suas angústias. Você pode glorificar o nome do Senhor? Lá no versículo 15, é muito interessante, a resposta de Deus. Deus tem uma palavra para você. Diz assim, versículo 15: dai ouvidos todos Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Jafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Diga comigo: pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Deus pelejou aquela batalha, e Deus afirma com você essa noite: Ele vai contigo na tua batalha, Ele vai contigo para resolver o teu problema, Ele vai junto, Ele te toma pela tua mão, Ele vai contigo como teu advogado. Você pode glorificar o nome do Senhor? Deus disse para Moisés sobre os seus inimigos, Deuteronômio 3:22, não tenha medo, Moisés, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Aleluia! A terceira coisa que me chamou a atenção aqui foi que Deus não rejeitou, Deus não rejeita os que se voltam para Ele. O Josafá tinha feito algumas alianças assim que entristeceu a Deus, Deus não se agradou, mas agora ele se volta para Deus. E é muito interessante, Deus nunca rejeita os que se voltam para Ele. Escuta o que eu estou te dizendo. Deus nunca rejeita os que se voltam para Ele. Preste atenção. O Josafá fez umas alianças, né? Deus repreendeu ele, mas quando ele se voltou, imediatamente o céu se abriu, Deus abençoou e Deus lhe concedeu grande vitória. E aqui eu estou colocando a terceira coisa: Deus nunca rejeita os que se voltam para Ele. Quando nós se voltamos para Deus com sinceridade, o olhar de Deus, sinceridade e propósito, o olhar de Deus sempre é um olhar de misericórdia. O filho pródigo, dois exemplos na Bíblia. O filho pródigo se levantou: olha, irei ter com meu pai, pequei, não sou digno de ser chamado seu filho. Ele foi lá, ele quis se justificar. O pai disse: prepara o melhor novilho, a melhor veste, a melhor festa. Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai não quis saber da justificativa do filho e nem rejeitou, pelo contrário, abraçou e deu a melhor festa. Quando Israel estava na contramão de Deus, colocaram Deus em segundo lugar, abandonaram a adoração, abandonaram a obediência. Israel estava 14 anos depositando em saquetel furado. Eles fizeram um propósito, eles se converteram, se voltaram. Na mesma hora Deus disse assim: ainda a semente no celeiro, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira deu seus frutos, mas a partir de agora vos abençoarei. Quando você se volta para Deus, o olhar de Deus é um olhar de amor, de misericórdia, de socorro, de compaixão. Você pode glorificar o nome do Senhor? Diga assim comigo: Deus deu uma saída. Você sabe que nessa batalha eles não precisaram lutar. Olha só, Deus não queria que guerreasse, não tinha como lutar, iam ser aniquilados, e havia um julgamento de Deus sobre Amon e Moabe, que pertencia para Deus. Então tem coisa que pertence só para Deus. Aleluia. E aqui Deus deu uma saída. Irmãos, é muito interessante quando Amon, Moabe e Seir, né? Pensa só, os 3 exércitos vieram para atacar Judá, iam varrer, iam ser aniquilados. De repente, eles se desentenderam e se mataram entre si. Coloque na tela lá para mim, rapidinho, só para os irmãos entenderem aqui a estratégia de Deus. Lá no versículo 20, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 22 e 23. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 22 e 23. E ao tempo que começaram com o júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de montanha de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando com eles, os moradores de Seir ajudaram uns aos outros a se matar. Que coisa interessante, né? Eles não precisaram lutar e eles se destruíram entre si. Aqui Deus deu uma saída milagrosa. Sabe por quê, meu irmão? Porque a estratégia de Deus não falha. Segundo alguns estudiosos, diz o seguinte: Deus causou alguma espécie de confusão irracional
e pânico que levou os soldados inimigos a voltar-se contra si mesmo. Então tem coisa que tu não vai precisar mexer, não vai precisar colocar a mão. Deus vai agir perfeitamente, milagrosamente, aleluia. Deus deu, diga comigo, Deus deu uma saída. Irmãos, você sabia que Deus é estrategista por excelência? O que é a estratégia? É a arte de traçar uma guerra. Nem sempre um país, nem sempre a arte militar, por mais sofisticada que esteja com a tecnologia, vai dar certo, né? Nem sempre vai dar certo. Só que Deus é estrategista por excelência. Ele não perde batalha. Ele é perfeito. Ele tem saída, ele tem porta, ele tem luz. Ele muda cativeiro. Ele está no comando. Ele nunca perdeu batalha. Ele tem uma saída para você. Ele tem uma porta para você. Ele tem uma luz no fundo do túnel para você. Ele te tira do poço, ele te levanta, ele te socorre, porque ele sempre tem uma saída para você. Você pode glorificar o nome do Senhor? Olhe para cá. Quinto, Deus reverteu aquela causa perdida aos olhos do inimigo numa grande vitória. Irmãos, Deus me deu uma coisa interessante hoje. Eu estou 3 dias estudando essa palavra, 3 dias lá no quarto, cerrado, meditando, né? Eu gosto muito da Bíblia, né? E a minha esposa, irmã Lucilene, sempre tem me ajudado nisso. Deus reverteu aquela causa perdida aos olhos do inimigo numa grande batalha. Ele tem poder de reverter a tua luta numa grande vitória. Ele reverteu na fornalha de fogo, não deixou os 3 se queimar. Ele reverteu na cova do leão. Ele chamou Lázaro 4 dias morto. Ele reverteu no mar vermelho. Os inimigos estavam comemorando a vitória, mas quem dá a última palavra é Deus. Deus está no controle, Ele é soberano, Ele vai cuidar de você. O seu nome será glorificado na sua vida, aleluia. Irmãos, lá no versículo 26, coloque na tela. Depois da vitória, os inimigos se mataram entre si, chamaram aquele lugar de vale, diga comigo, vale de Bereca, que significa vale da bênção. Como assim? Ali eles iam morrer, e agora os inimigos se mataram, e eles chamaram aquele lugar de vale da bênção. Ei, olhe para cá o que Deus tem para você. A experiência deles que podemos aprender é que se Deus não nos livra de alguma crise surgida, ei, receba, se Deus não te livra da crise, da adversidade, da luta, Ele tem poder para transformar a tua luta numa grande bênção, porque o nosso Deus, Ele converte maldição em bênção, derrota em vitória. Você pode levantar a mão e glorificar o nome do Senhor? Lá no versículo 25, Deus restituiu a Judá. Versículo 25, coloque na tela. Levaram 3 dias, né? Eles iam atacando, saqueando. E no versículo 25, levaram 3 dias para carregar os despojos que eles ganharam. Levaram 3 dias. Deus é um Deus de restituição. Ah, pastor, mas depois que eu sou crente, pastor, a chapa esquentou. Eu não tenho o que eu tinha no mundo. Epa! Agora que você é crente, você tem perdão, você tem paz, você tem vida eterna, você tem esperança, você tem a proteção de Deus, você tem a providência divina. Não há nada que pague isso sobre a sua vida. Você pode glorificar o nome do Senhor? E lá no versículo 27 diz assim, versículo 27, para encerrar: voltaram com alegria, e a Bíblia diz assim, que Deus os alegrara acerca dos seus inimigos. Josafá teve medo, ficaram com pavor, com medo, com pânico, mas eles voltaram alegre, porque Deus os alegrara acerca dos seus inimigos. Receba essa, 1 Coríntios 1:3, bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, diga comigo, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda tribulação. Deus é o Deus de toda consolação. O que a psicologia, a farmácia, a ciência, a psiquiatria, a medicina não pode, Ele pode. Pastor, eu vim para o culto, eu estou triste, desanimado. Ele tem alegria, Ele tem esperança, Ele tem paz, Ele tem socorro, Ele tem refrigério, Ele tem livramento. Você pode glorificar o nome do Senhor?